Bom, chegamos ao momento mais importante. Minha esposa, já mandei um beijo, mando 2, 3, 10, 20, 100. Tem retribuição, hein? Vamos lá, tem retribuição. Livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Diz assim o apóstolo São Paulo. Amados, esta é uma das passagens mais profundas da Bíblia Sagrada. Agora que somos salvos, agora que tivemos um novo nascimento, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, depois de te batizares na Praia da Barra, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Livrou. Vamos ouvir o Espírito falar em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, o meu coração bate forte. Esta palavra mudou a minha vida. Esta palavra me fez nascer de novo. Foi a palavra de Deus que me regenerou e me salvou. Por isso eu quero transmitir esta palavra. E esses próximos 45 minutos serão decisivos para a vida de todos que aqui estão de forma presencial e aqueles que estão à distância. Usa os meus lábios, minhas cordas vocais, a minha vida, em nome de Jesus. E a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Recebi do Espírito Santo uma forte e inspiradora palavra para o culto desta noite. Hoje é o primeiro culto após a Páscoa. A Páscoa foi celebrada. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Nós acreditamos, e no domingo passado e hoje já repetimos várias vezes, Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que nós também com Ele ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Eu ressuscitei, você ressuscitou. Quando Ele foi batizado, a Bíblia diz que nós fomos batizados juntamente com Ele. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados. A obra está completa. Agora, o Espírito do Senhor traz esta noite à igreja uma verdade muito, muito, muito poderosa. Atenção, igreja. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta palavra é um fundamento, é um alicerce da vida espiritual. Quem não a conhece não vive uma vida plena. O que disse o apóstolo São Paulo quando escreveu à igreja de Roma? Ele disse, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, ou seja, ele não está falando do passado, disse agora, hoje, agora que estamos na igreja, que fomos salvos. Agora nós temos que ter uma outra consciência. Antes servíamos ao príncipe das potestades do ar. Antes éramos com os demais filhos da ira. Antes estávamos mortos em pecados e delitos. Antes éramos escravos de Satanás. Antes estávamos nas trevas, na ira e na morte, no juízo e na condenação. Mas agora, diga glória a Deus. Agora, estamos trabalhando com o dia de hoje, com este momento. Ele disse: já nenhuma. Quantas? Vamos lá, todo mundo forte, hein? Agindo, todo mundo vai. Quantas? Nenhuma. Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então o que Paulo está dizendo? Que antes nós tínhamos uma dívida para com Deus.
Aquela acusação que nos acusava foi cancelada. O pecado foi vencido. A lei do Espírito da vida, diz o versículo número 2, em Cristo, nos libertou do jugo, da culpa, da vergonha, da morte eterna, das garras de Satanás. Não vivemos mais debaixo da opressão do passado. Agora estamos debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o que nos condenava no passado, o que nos acusava no passado, a dívida que tínhamos perante Deus por causa do nosso pecado foi cancelada. As igrejas, poucas igrejas acreditam nisso. Poucos crentes acreditam. As pessoas têm necessidade de sofrer, entende, doutora Marisa? Tem necessidade de sofrer. Por isso elas jejuam, elas vigiliam, elas vão para os montes, elas vão para desertos, elas não comem, não bebem, porque acham no fundo, que ainda estão debaixo de condenação. Não vivemos debaixo de condenação. Eu não vivo, pessoalmente, eu repudio a hipótese da minha mente ou do meu coração dizer, você está de condenar. Eu não aceito isso aqui, porque a Bíblia diz, nenhuma condenação há. Estou em Cristo, nasci de novo, sou um eleito de Deus, sou uma pedra viva, fui predestinado em amor, então não há condenação. E não adianta os pregadores aí, especialmente os da área leste do Rio de Janeiro, virem com o argumento de que não, o povo está debaixo de condenação e só o batismo nas águas tira a condenação. Isto é pisotear o sangue da aliança, isto é ultrajar o Espírito da graça, é pisar o sangue da aliança, é anular o sacrifício de Cristo. Paulo disse em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Não estáis debaixo da lei. Enquanto eu estava debaixo da lei, enquanto eu não conhecia o evangelho da graça, enquanto Deus não iluminava os olhos do meu coração, enquanto esta palavra não me foi revelada, eu estava debaixo da lei. Eu também jejuei muito. Eu também fiz muita vigília. Eu também me achava em pecado, como dizem os caras, a minha culpa, a minha máxima culpa. Até que um dia, Jesus me disse, você tem culpa de quê? Você fez alguma coisa para nascer em pecado? Não, eu nasci em pecado. Você tinha capacidade de fazer alguma coisa para tirar o pecado da sua vida? Eu disse, não, você estava morto em pecados e delitos. Eu disse, eu por minha graça. Então eu disse, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Por isso é que as pessoas debaixo da lei dizem, tem que batizar nas águas para tirar o pecado. Eles não acreditam que não há mais condenação. Eles depositam na água a autoridade que só o sangue de Jesus teve. Eles dizem, ressuscitou, ressuscitou. Mas quando vai à prática do dia a dia, ele diz, não, apesar da ressurreição, apesar do sacrifício, apesar da morte, apesar de ele dizer está consumado, ainda tenho pecado. Então eu pego um avião e eu vou a Jerusalém, vou ao Rio Jordão, e aí eu mergulho a minha vida, e quando eu saio daquelas águas sujas do Jordão, eu estou salvo. Amado, isto é a pior heresia que existe. Quando você toca na glória de Deus, você é um herege, é um pagão. Nós não podemos tocar na glória de Deus, nós temos que estar em concordância com Deus. Então diz no versículo 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Quer dizer, porque as pessoas dizem, se eu sou predestinado eu vou pecar, se o meu nome não é apagado no livro da vida, então eu vou botar para quebrar. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? O que diz a resposta? De modo nenhum. Eu faço a pergunta, você responde. Havemos de pecar estando debaixo da lei? Perdão, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Qual é a tua resposta? De modo nenhum. Os senhores acham que eu estou inventando alguma coisa? Estou te mostrando na Bíblia. Estou mostrando no telão, para você guardar melhor e fixar. Depois ele diz o quê? Romanos 6, 1 a 4.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diga de modo nenhum. Ou seja, a sensação que as pessoas têm é que se eu vivo por fé, se eu não cumpro mais ritos e cerimônias judaicas, eu estou sujeito. Só que eu não estou sujeito a nada. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se alguém me acusar, é Deus que me justifica. Então, de modo nenhum. Como é que nós, da graça, viveremos ainda no pecado, nós que para Ele morremos? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo. Então eu fui batizado em Cristo quando? Quando Ele foi batizado, eu estava lá. Quando Ele morreu, eu estava lá. Quando Ele ressuscitou, eu estava lá. Amado, este é um pacto perfeito, é uma aliança que Deus estabeleceu, que Ele chamou nova aliança. Porque Ele diz, a lei é frágil e inútil, nunca salvou ninguém. Pastor, mas o senhor não acha que as questões morais da lei nós temos que guardar? Amado, questão moral é questão moral, é ponto pacífico, nós não discutimos aqui na igreja. Não, mas a Bíblia diz não matarás. Mas por quê? Você pensa em matar alguém? Porque a Bíblia diz que, quando perguntaram a Jesus, qual é o mandamento principal? São os 10 mandamentos da lei? Ou qual é o mandamento? Jesus disse, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ama-te a ti como ao próximo. Este é o maior mandamento. Então, quando eu tenho o mandamento de Deus na minha vida, o amor a Deus, o amor a mim, ao meu próximo, eu fico lá preocupado de pensar, não guardarás o sábado, ou não terás pinturas e esculturas em casa, não as adorarás. Amado, quando você está debaixo do amor de Deus, acaba o passado, acaba a lei, acaba a condenação. Você é livre. Os crentes não gostam, os crentes gostam de apanhar. Estava vendo um vídeo que uma irmãzinha me mandou. Tem aí um senhor gordão, grande, forte, barrigudo. Ele pula nas costas das irmãs, ele roda. Gente, se eu visse um indivíduo pular nas costas da minha esposa, eu ia quebrar a cabeça dele, amado. E ele faz isso, agarra nas mulheres dos outros e pula, depois se atira dentro de uma piscina e diz, isto é o Espírito Santo. Isto é uma monta de loucos fazendo isso. Uma barbaridade o que se faz com o povo de Deus. E as pessoas acreditam. Então, versículo número 4, fomos, pois, sepultados com Ele. Você está entendendo? Ele foi batizado, eu fui batizado com Ele. Ele morreu, eu morri com Ele. Ele ressuscitou, ressuscitei. Fomos sepultados com Ele na morte do batismo. Quer dizer, quando Jesus se batizou, eu fui batizado e sepultado com Ele. Mas eu estou aqui, como é que foi sepultado? Isto é uma coisa espiritual. Para você não pensar assim, eu não fui sepultado e eu preciso sepultar os meus pecados. Como é que eu vou sepultar? No batistério ou na praia? Anulando o que Ele fez. Para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O meu chamado não é andar ruminando o que aconteceu no passado. Eu estou pensando no que hoje, agora. A Bíblia diz, Miguel Ângelo, nenhuma condenação há contra a sua vida. E eu digo, eu recebo. Vamos sexta-feira fazer um sacudimento para tirar o demônio poderoso da nossa vida. Aí vai o povo, todo mundo vestido de branco, sai demônio, sai demônio. E esta palavra onde fica na vida das pessoas? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta jejum. Se jejuasse, não, falta vigília, falta lamber o pó do chão, falta-lhe o quê? Quem disse isso foi um profeta há milhares de anos atrás. Então nós somos livres para adorar, livres para servir, para vencer, para caminhar em novidade de vida, livres sem fermento. O inferno não tem mais autoridade sobre a nossa história. Você não vê um crente deste ministério dizer assim, porque o diabo entrou na minha loja, porque o diabo entrou no meu marido. Não. O inferno não tem mais autoridade. A cruz de Cristo decretou
somos livres. Não há condenação. Mas apóstolo, eu fiz uma besteira. Não há condenação. Estás em Cristo, não há condenação. É quando as pessoas estão mais ou menos em Cristo, aí sim elas dizem, poxa, eu errei, eu tenho que apanhar, eu tenho que sofrer, Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer. Mas a Bíblia diz agora. O que se pressupõe quando diz agora? Agora que a pessoa teve um novo nascimento. Nasceu do alto, nasceu da água. A água é o quê? A palavra. Nasceu do Espírito. Então, João já dizia isso, olha só, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas algemas eu tive na igreja católica, amado. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, entrar nas mídias sociais, no Google, vá ver tudo o que a igreja católica faz é contra Deus e a Bíblia. Tudo. Deus diz, não terás imagens, não as adorarás. As igrejas deles são atoladas de imagens. Cristo é o único Deus. Não, Maria é a rainha dos céus, é coautor. Tudo que é idolatria é condenado por Deus. Graças a Deus que eu tive este entendimento, porque eu andava com São Judas Tadeu pendurado no pescoço, adorava Nossa Senhora de Fátima, adorava Maria, até que eu entendi que ou eu adoro Jesus ou não sou salvo. Não posso adorar, o meu coração não pode estar dividido entre Deus e não Deus, entre as trevas e a luz, não pode, só Jesus, só Jesus. Então ele diz, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade eu digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa. O escravo não fica para sempre em casa. Por isso é que às vezes você vê assim, puxa, aquela pessoa vinha à igreja e depois já não veio. Porque quem é escravo, ele não pode ficar na igreja. É escravo. O escravo não tem poder sobre si, tem alguém mandando nele, é Satanás. Então ele disse, o escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Quem é filho de Deus é para sempre. Não tem, porque um dia eu estou aqui, mas Deus me deu uma nova visão, agora sempre. Não existe isso aqui, amado. Quem conhece a verdade foi liberto desses apelos de Satanás. Então, declare isso com os seus lábios, diga, eu estou em Cristo, diga, em Cristo não há condenação. Eu vou lhe dizer mais, não há jugo judaizante, sacrifício, vigília, jejuns, sábado, rito, cerimônia, batismo, não existe. Porque ele fez uma obra o quê? Completa. Ele fez uma obra o quê? Completa. E eu acredito que isto é uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo. Eu vou mais adiante. O que apaga o Espírito Santo, que a Bíblia diz, não apagueis e não entristeçais o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito de Deus se entristece muito, se apaga na vida das pessoas. Esse elan que te faz vibrar, glória, bate palmas, canta. Se a pessoa não tem a liberdade do conhecimento bíblico, ela não tem essa energia. Ela não é livre. Ela precisa do jugo. Este mês é o mês do jejum. Aí a turma vai lá, um dia, 2 dias, desmaia, tem úlcera, tem labirintite, tem não sei o quê. E a pessoa vai, já está com glaucoma, a pressão nos olhos já não aguenta mais. Sabe, a glicemia já deu um pique, já foi hiper, depois já hipo. A pessoa desmaia, mas ela pensa, eu preciso de fazer algo para o meu Deus. Isto entristece o Espírito Santo. Isso apaga o Espírito Santo. Por isso que você vê, a maioria do povo de Deus é triste, vai para psiquiatra, psicólogo, está sempre tomando um monte de coisas, não se sente feliz, não consegue levantar as mãos para os céus, está sempre depressivo, sabe? Por quê? Porque não acredita. E aí o Espírito se apaga, se entristece. Quando você vê uma pessoa dizer, eu vou jejuar
para eu ganhar poder para lutar com o diabo. Então Jesus o que fez na cruz? Hebreus 2,14. Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, foi derrotado. Catar, céu. Mas as igrejas assim, quem é a nossa estrela da igreja? É o diabo. Se você tirar o diabo e o inferno na maioria das igrejas, acaba a igreja, não tem mais razão. Não tem razão. O culto deixa de ser um culto de adoração a Deus. As pessoas estão tão enfermas espiritualmente falando. Então, amado, não há mais jugo judaizante, não há mais condenação, não há culpa, não há dívida, não há acusação, não há peso do passado. Cristo levou tudo para a cruz. O Espírito da vida nos libertou do espírito da escravidão da morte. Ele libertou. Ele não fez um pouco e depois disse, agora vou te dar um encargo. Você vai jejuar, vai sacrificar, vai pagar o preço para fazer o resto. Porque eu que disse, sol, lua, estrelas, fiz o homem, peguei um barrozinho, fiz um homem, depois adormeci, criei-lhe um problema, tirei-lhe uma costela e dei-lhe uma mulher, com cartão de crédito, com tudo. Então, sabe, ele que fez do barro o homem, o sol, lua, estrelas, o que as igrejas dizem? Eis que o Senhor está à porta e bate. Se tu abrires a porta, irmão, abra a porta, dá uma chance para Deus, dá uma chance. Se você não abrir, ele vai para outro. Se você não quiser, amado, implodiram Deus nas igrejas. Implodiram. Quem é hoje a igreja que teme e treme diante da palavra? Eu só conheço uma, Cristo vive. O resto é uma chatice. Quando o pastor diz, vamos abrir a Bíblia, olha o adiantado da hora, já louvaram, já fizeram um monte de coisas e tal, e depois resta 5 minutos e o pastor diz, dado o adiantado da hora, tchau e bênção. Isto entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo está triste no Brasil. Você vê a turma do outro lado, as ruas lotadas de gente, chamando o nome dele, invocando os Espíritos. Aí o povo de Deus, pô, tem culto hoje, cara, por que não choveu para eu não ficar em casa? Lá vou eu para a igreja outra vez. Ele já vai falar de covas e covas, ele já vai dizer os peixes multiplicam. Amado, graças a Deus que você tem um pastor temente a Deus, amado, que te ensina o caminho da verdade. Você deve adorar a Deus por essa razão. Então, 2 Coríntios 3, 4, 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O qual, Deus, que é a nossa suficiência, agora ouça, guarde isto, amado. Ele nos habilitou. Então toda a nossa vida depende dele. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ele nos habilitou para sermos ministros de qual aliança? Velha ou nova? Velha ou nova? Pô, velha ou nova? Nova. Então, nós agora fomos habilitados por Deus para sermos ministros da nova aliança. Nenhum de nós nesta igreja tem um chamado para vigiliar, jejuar, escravizar, bater com a cabeça, lamber o pó da terra, ajoelhar no lápis, no caroço de milho. Não temos. Ele, Senhor, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não de Moisés, mas do Espírito, porque a letra e o Espírito, a letra, o Espírito, então você fica de que lado? Da letra ou do Espírito? Da morte ou da vida? Eu fico da vida. Eu me cansei de ser católico, de ficar rezando, rosário, repetindo, não vendo Deus. Era um culto oco, vazio, não tinha nada para me oferecer. Agora diz o versículo 7 em diante. Olha como é que Jesus chama a lei. Se o ministério da morte... Como é que uma pessoa dá o dízimo para um lugar que é ministério de morte? Eu quero que você... É porque as pessoas não conhecem. Depois dizem que o Miguel Ângelo é um falso profeta. Ele não é apóstolo, é apóstata. Então, é assim. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, do Espírito que dá vida. Se o ministério da morte, que é a lei,
gravado em letras de pedra, se revestiu da glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, a lei acabava, como não será de maior glória o ministério da graça, o ministério do Espírito? É maior ou menor? É maior. Chamou de espírito de morte. Agora veja o que diz. Se o ministério de condenação foi glória, mas a Bíblia diz não há condenação, mas a lei é condenação. É por isso que nós estamos numa batalha, é por isso essa luta que nós temos para chegar ao mundo inteiro, que o inimigo coloca obstáculo, cria problemas, tira o dinheiro. Por quê? Porque o ministério de condenação, então ele chama a lei de ministério de condenação. Paulo chega a Roma e diz, não há mais condenação. Aí chegam os pastores e dizem, há condenação, tem que batizar nas águas. Há condenação ou não há condenação? Não há condenação. O ministério de morte, o ministério de condenação foi maior, será, e ele diz, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, a graça de Deus. Porque na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece. A lei já não serve. Era inútil, fraca, nunca salvou ninguém. Diante da atual sobreexcelente glória, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11, porque se o que se desvanecia teve glória, se a lei foi importante para os judeus, muito mais glória tem o que é permanente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Permanente, a outra desvanecia. Pastor, por que eu não ouvi isto há mais tempo? Tem gente lá do outro lado escravo. Já o bisavô foi escravo, o avô foi escravo, pai é escravo, filho é escravo, neto é escravo, bisneto é escravo, que estão ali presos, acorrentados, por pessoas que não entendem da verdade e escravizam o povo de Deus. E a pessoa fica com medo. Então, aos que mesmo após a cruz, levantam altares de condenação nas suas igrejas, são chamados judaizantes, pregam o evangelho misturado com o fermento da lei, trazendo o povo debaixo de fardos da lei, de rituais e de sacrifícios, amado. Isso é uma injustiça que se faz com o povo de Deus. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos 15, 16 a 20. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-se de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Porque julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Se eu me converti a Deus, não posso ser perturbado pela lei. Mas escrever-lhes que se abstenham. A única coisa da lei que Deus diz que tem que continuar é esta aqui, ó. Contaminação dos ídolos, relações sexuais ilícitas e não comer carne de animais sufocados e sangue. Únicas coisas da lei que está aqui, que Paulo recomendou. Olha, diz às pessoas, gente convertidas, que não se misturem com ídolos, não tenham relações sexuais ilícitas, não comam carne de animais sufocados de sangue. São esses animais que você vê, tem galinha ali no cruzamento, não pode tocar naquilo, aquilo está dedicado aos demônios. Únicas 3 coisas que Deus falou da lei permanecem, mais nada. Então, abster-se de idolatria, do sangue de animais sufocados, de imoralidade sexual, é o que Deus estabeleceu da lei para continuar. Isso não pode ser imposto. O que fazem com o povo de Deus de cargas, de jugos, nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Para mim isto foi simples, foi uma libertação. Então não aceita as vozes que te fazem sentir indigno, impuro, separado de Deus. Não aceita essas vozes. Atos 15, 4 e 5 diz assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar e determinar que observem a lei de Moisés. Então, os fariseus exigiam dos salvos, dos gentios, que se circuncidassem os homens, no prepúcio do homem, e observassem a lei de Moisés.
Versículo de número 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Versículo de número 11. Fomos salvos pela graça. Então não tem que ter jugo. Se uma pessoa impõe um jugo, ela está ligada a Moisés. Ele é ministério de condenação e de morte. Isso é simples, está aqui na Bíblia. O justo vive por fé, o justo não vive carregando fardos. Então, em Cristo não há mais condenação. A lei nunca salvou o pecador, a lei condena. Você acabou de ler, ministério de condenação e de morte. A lei condena, a graça liberta. Veja o que diz Colossenses 2, 10 a 14 e 15. Também nele estáis aperfeiçoados. Nele, em Cristo, você é perfeito. Por quê? Porque a obra que ele fez foi completa. Estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele foste circuncidados. Então não preciso mais de pegar as crianças da igreja e cortar o prepúcio dela. Não, nós fomos circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quer dizer, quando eu recebo Cristo, não é mais o membro do homem que é circuncidado, é o coração. Que adianta fazer circuncisão no membro do homem se o coração é sujo? Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele. Não estou te falando que o que ele fez, nós estávamos lá. Ele foi batizado, nós fomos batizados. Ele morreu, nós morremos. Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. No batismo. No qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou. Então nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com ele. Por causa da obra dele, não é por causa da minha obra, é na obra dele. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, olha como é que a pessoa sem Cristo está morta. Vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, porque o judeu circunciso chama quem não é judeu, chama de quê? De gentio. Estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos, diga todos, os nossos delitos. Versículo número 14. Cancelou o escrito da dívida. Está cancelado ou não? Que era contra nós. Constava de ordenanças, que eram no prejudício e prejudício. Quais são as ordenanças? Batismo, vigília, sacrifício, jejum. Está cancelado. Não tenha medo disso, gente. Estou te mostrando com a Bíblia. Ninguém mostra a Bíblia, eu mostro a Bíblia. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, constava de ordenanças. O sábado, isso é uma ordenança. O jejum, a vigília, está cancelado. Diz que ele removeu inteiramente tudo aquilo que era prejudicial e encravou na cruz do Calvário. Encravou na cruz do Calvário. Tudo. Agora, a minha pergunta é: encravou ou não encravou? Encravou. Está lá. Por isso nós morremos com ele. Ressuscitamos com ele, fomos sepultados. Foi lá. Então, o que as igrejas fazem? Vão na cruz e tiram. O que ele encravou, tira. E diz: irmão, se você não jejuar, o demônio vai te pegar. Se você não batizar, vai nos... Então, eles tiram o que ele encravou. Depois ele disse, ele despojando os principados e potestades publicamente, ao expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou. Não sou eu que tenho que jejuar para vencer o diabo, ele já triunfou. Então Cristo nos libertou das prisões espirituais, vivemos pela fé no Espírito da vida. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Não há sacrifício, não há vigília, não há jejum, não há batismo, há liberdade, amado, porque eu creio na obra que ele fez. Agora eu dou autoridade por ser uma pessoa livre, de deixar o meu corpo pecar, porque eu sou livre? De modo nenhum. Eu morri para o pecado.
Há liberdade, amados. Não há condenação. E eu termino com este último versículo, que eu acho que isto aqui tem que ser guardado no coração. Gálatas 5:14, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então ouça só o que eu lhe vou dizer agora. Quem se justifica pela lei? Não, eu tenho que me batizar, eu tenho que jejuar, eu tenho que sacrificar. Está desligado de Cristo. Não sou eu que estou dizendo. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei. Então, toda pessoa que diz, Cristo não fez uma obra completa, eu preciso de me justificar com algumas coisas da lei, eu tenho que me batizar, eu me desligo de Cristo. Você imagina quantos milhares de pessoas tentam se justificar na lei, sacrifício, pagam preço, vigília e jejum, estão desligados de Cristo. Esta é a advertência mais séria da Bíblia. Paulo está falando aos cristãos que voltaram a confiar na carne, começaram a fazer obras, ritos, batismos, justiça própria, méritos pessoais, sacrifícios. Eles estão dizendo, a cruz não foi suficiente. Eu tenho que me justificar por obras da lei. Se Cristo sofreu, eu tenho que sofrer. Se Cristo apanhou, interessante as pessoas dizem, mas Cristo jejuou, eu vou jejuar. Eu nunca, são 46 anos de pastor, nunca ninguém chegou aqui num domingo e disse assim, como Jesus apanhou uma chicotada, o senhor pode me dar umas 10 bofetadas? Eu agora me cuspa no rosto, porque Jesus foi cuspido. Eu, opa, tá ótimo, estou gostando dessa aqui. Agora, apóstolo, eu queria que o senhor agora fizesse o seguinte, o senhor me pusesse numa cruz. Aí, Ciro, traz a cruz da cantata, põe aqui. Agora me enfia pregos nas mãos, nos pés, porque eu quero fazer a mesma coisa que Jesus fez. Nunca ninguém veio me pedir. Por quê? Porque tentam justificar-se nas obras da lei. Está desligado de Cristo. E ele disse mais, da graça decaíste. Se eu começo sendo salvo pela fé, pela graça foi salvo, mediante a fé, não vem do vós, é dom de Deus, e depois eu começo e volto na carne, nas obras, no rito, nos batismos, na justiça própria, eu estou dizendo, a cruz não foi suficiente. Sabe o que acontece? Eu decaio e me desligo da cruz e de Jesus. Eu me separo de Jesus Cristo. Eu decaio da graça, eu volto ao velho sistema da lei, eu me torno um religioso. É o que as pessoas são, religiosas, mais nada. Não estou mais debaixo da cobertura de Cristo. De Cristo vos desligaste. Se você fizer alguma coisa das obras da lei, você se desliga de Cristo, você diz a cruz não é suficiente, você deixa de ter a cobertura de Cristo. A pessoa pode estar na igreja, mas está desligado do céu, vive por aparência, tenta comprar o amor de Deus com esforço e sacrifício, porque não se rendeu à cruz sacrificial. É sério ou não é sério? É sério. A pergunta que fica no ar é por que só esta igreja diz isso? Porque você vai a qualquer igreja no Brasil, 99% das igrejas, tirando da reforma, 99%, está lá o pastor. Nosso alvo este ano é batizar 500 pessoas. Porque eles querem voltar. De Cristo vos desligaste, vós que procurais buscar da lei. Ou seja, a cruz não é suficiente. E se a cruz não é suficiente, não há salvação. É por isso que um grande percentual de pessoas ditas evangélicas, quando morre, entra em óbito, já está há muito tempo afastado da igreja. Você sabe quantas pessoas têm desviadas de Deus no Brasil? Mais de 20 milhões. Se desligaram de Cristo. Não estão mais debaixo da cobertura do Senhor.
desligaram-se do céu, porque querem viver a lei. Se você está em Cristo, você não tem condenação, você não vive de aparência, você sabe que não tem que comprar nada por esforço, porque você se rendeu à cruz, à loucura da cruz, à obra da graça de Deus. Você acredita no que Deus fez por você. Deus me livre se algum membro fiel deste ministério chega aqui e diz: a cruz não é suficiente, eu tenho que ir para um lugar, tenho que passar pelas águas, porque isso tudo é uma grande mentira. O que ele fez ou não fez é a mesma coisa para mim. Se desliga de Cristo, decai. Ou seja, se desliga da doutrina da graça e decai, deixa de receber os benefícios. Deus me livre se algum dia eu deixasse de ter a mão poderosa de Deus na minha vida. Pegar os meus filhos e os meus netos e dizer: gente, vovô e papai prega estas verdades, mas entre nós aqui, vamos encontrar uma lagoa aí, quem sabe se isto aqui não é verdade, eu pelo menos, olha, já boto vocês na água, porque a água tem poder, o sangue não tem. A Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, mas eles dizem: não, eles o vencem pela água do batismo. Então agora está nas nossas mãos, está na tua mão. Eu fico muito impressionado, de vez em quando alguém me manda um videozinho de alguém que foi daqui da igreja, batizando, todo mundo chorando. Estas pessoas se desligaram de Cristo. Deus não dá cobertura a quem se desliga de Cristo. Não dá. Os céus não abundam mais na vida da pessoa, porque a pessoa está negando a cruz, a suficiência de Cristo. Nós temos que bater nessa tecla, mas muito. Eu vou continuar falando, porque eu sei como é importante e precioso quando alguém se liberta do jugo da lei. Eu sei como é precioso, porque isto ocorreu na minha vida. Pai amado e bendito, obrigado pelo que o Espírito Santo nos ensinou esta noite. Obrigado pelas palavras fortes e as advertências mais sérias da Bíblia. Tu queres fazer um grande avivamento no nosso ministério. Tu queres fazer desta igreja um farol para o mundo. Tu queres fazer, Senhor, com que o cego veja, o paralítico ande, o coxo salte, o surdo ouça, o mudo fale. Tu queres fazer algo grande, progressivo, avivando, como fizeste no dia de Pentecostes. Mas a igreja tem que estar ligada com Cristo e debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como pregador, Senhor, eu lanço estas verdades ao coração como semente, agora já está germinando para a glória de Deus, em nome de Jesus. Repreendo o homem mau, o fraudulento, o enganador, o sanguinário, o governante diabólico. As armas forjadas não vão prevalecer contra nós. Fortalezas, sofismas e altivez estão debaixo dos nossos pés. Todos os decretos emanados na quarta vigília da noite, quando Satanás no Sheol, no Hades, no inferno, no Tártaro, enviou principados, potestades, dominadores deste mundo e forças destrutivas e espirituais do mal, nós agora pegamos o escudo da fé, a palavra, e apagamos todos os dardos inflamados. Agora vamos voltar para casa, debaixo desse espírito de graça, sobre graça, vamos em paz, os anjos nos guardarão, tu já foste adiante de nós, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém, e graças a Deus. Vamos ficar de pé, 9h da noite, estenda as suas mãos para o altar, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na vida de todos hoje e para todos sempre. A igreja do Senhor diga amém, amém, amém. Qual é o corinho forte?